Olá camarada, fã de animatronics possuídos! Eu sou o Geopa e sejam muito bem-vindos pessoal aqui a uma abordagem diferente, uma coisa que eu nunca fiz no canal, que é uma crítica de um filme. E esse filme é de Five Nights at Freddy's. Para quem não sabe pessoal, eu sou um grande fã de Five Nights at Freddy's desde 2014 e como vocês veem pela minha t-shirt, eu fiz isto quando tinha pá, 8 ou 9 anos e também como podem ver por um quadro aqui atrás, né? Eu estou aqui preparado para fazer aqui uma crítica deste filme. Será que é bom? Será que não é bom? Será que é digno da crítica que lhe deram no Rotten Tomatoes? É isso que vamos descobrir hoje. Então, preparem-se. E antes de começar a crítica, pessoal, quero dizer que este vídeo vai conter muitos spoilers, portanto, se vocês estiverem interessados em ver o filme, vão ver primeiro ou assim, ou se não quiserem ver e só ouvir spoilers, pronto, tanto faz. E desculpem, pessoal, se este vídeo sair muito tarde, tipo um mês ou um mês e meio depois do filme ter saído. Eu não sei ainda organizar muito bem no tempo da edição, então desculpem por isso. Portanto, a primeira coisa que eu tenho aqui a dizer, pessoal, foi a experiência que eu tive a entrar na antestreia do filme. Eu fui lá dia 31 de outubro, foi quando saiu oficialmente aqui em Portugal o filme, e esquece, o cinema estava cheio, estava apinhado de pessoas, todas as cadeiras estavam ocupadas e foi incrível porque foi no dia do Halloween, então toda a gente estava mascarada de algum fato, de algum personagem do Five Nights. Cada vez que acontecia uma coisa extraordinária no filme, toda a gente era Isto anima-me bué, apesar de, vamos falar mais para a frente, que essas pessoas aplaudiam por quase tudo, mesmo que fosse um bocadinho mal, né? E a primeira coisa que eu quero falar aqui, pessoal, é da adaptação do jogo para um filme. Este processo de uma adaptação é complicado de se fazer, nem todos os filmes, nem todas as franquias conseguiram fazê-lo como deve ser. Olha, como foi o caso do Slenderman, como foi o caso do Uncharted, do Assassin's Creed. Esses tipos de filme não sucederam tão bem neste tipo de adaptação, porque é diferente. São mídias diferentes, fazer um jogo e fazer um filme requer conhecimentos e habilidades completamente distintas. E o que eu quero dizer com isto, pessoal, é que quando tu vais adaptar uma história de um jogo para um filme, há muitas coisas que têm a ser alteradas. A minha amiga com que eu fui ao cinema queixou-se muito de haver esta falta de conexão entre a história dos jogos e a história do cinema. É normal isso acontecer, pessoal, porque imaginem, o Five Nights at Freddy's, se nós formos seguir a lore correta que isso é nos jogos, no filme 1, o Mike já era um zombie. São certos elementos, pessoal, que não encaixam tão bem no filme como encaixam nos jogos. Tem de haver uma alteração, uma mudança das coisas. Então, pessoal, não é surpresa nenhuma para quem já viu a classificação do Rotten Tomatoes que os críticos odiaram este filme e os fãs amaram, pelo menos a maioria deles. E esta é uma situação muito controversa neste filme. Porquê? Porque tem a ver com várias coisas que acontecem durante o filme. Os fãs ficaram contentes por causa dos fanservice, ficaram contentes porque ficaram à espera durante este filme durante imenso tempo e outros não ficaram tão contentes por causa do gore. Este filme, já aviso, não é de terror. Porquê? Porque eles tentaram fazer uma cena. Five Nights at Freddy's nunca foi um jogo, uma franquia para exclusivamente adultos, para maiores de 18. Os jogos sempre foram pouco sangrentos, só haviam as jumpscares, assim, coisas imediatas de sustos. E o gore, digamos, as coisas mais aterrorizantes, ficavam sempre em minigames, ficavam sempre naqueles minigames de 8 bits. Portanto, Five Nights at Freddy's foi sempre uma franquia que atrai tanto crianças infanto-juvenis como pessoas mais adultas. Portanto, é lidar. Este filme teve uma classificação para maiores de 13 para atrair o máximo de crianças ou de jovens possíveis. E é uma situação compreensível porque é uma introdução do primeiro filme, não é? Nós já estávamos à espera disso antes do filme sair e é verdade que tirou muito do terror e do gore que era possível este filme ter, né? O sangue quase não foi mostrado nada. E agora quero falar um bocado dos animatronics, pessoal. Os animatronics, como toda a gente já disse e toda a gente viu pelo filme, estão incríveis. Foi uma empresa que os fez, estão muito bons. A qualidade deles, o pelo, a textura, está tudo muito bem feito e eu não tenho nada a dizer contra isso e toda a gente também concorda comigo. Essa é a única parte do filme que está excelente, digamos assim, 100%, são os animatronics. E antes de começarmos a ir para as coisas más, pessoal, que isto tem aqui várias coisas, já digo que tem aqui várias críticas menos positivas do filme, quero começar pela minha parte favorita, que foi o personagem, ou melhor,
o ator que interpretou o personagem do William Afton. Matthew Lillard, neste filme, ele está fenomenal. Eu acho que ele condiz mesmo muito bem com o personagem do William Afton. É um personagem assim meio sinistro, consegue ser misterioso e consegue também ser entretido sem tirar aquela parte de creepy que ele tem. Eu sou muito mau com adjetivos de personalidade das pessoas, mas ele está perfeito no papel do William Afton e acho que não podia haver outra pessoa que pudesse fazer tão bem como ele. Uma coisa que eu tenho a dizer, pessoal, que eu lamento não ter acontecido no filme em relação ao Matthew Lillard é ele não ter aparecido em tantas cenas. Ele teve só uma cena em que apareceu como humano e teve a cena em que apareceu como Spring Bonnie. Eu acho que ele poderia ter muito mais tempo de tela porque era necessário, era preciso desenvolver o Will Afton neste filme. E isso não foi o que aconteceu. Eles prepararam, digamos, com a menção de várias vezes do Spring Bonnie, que foi um coelho amarelo que matou e tal, blá 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 blá, mas não prepararam o personagem em si, o William Afton. Prepararam foi o Spring Bonnie. E tal como é preciso de uma adaptação de um jogo para um filme, é preciso explorar o que no jogo não consegue ser explorado. E neste caso, no jogo, William Afton não aparece, só aparece nos minigames. E esta era uma oportunidade excelente para eles desenvolverem isso. Apesar nos jogos ele não ser tão explorado, nos livros, pessoal, nos livros ele foi várias vezes sem conta falado e explorado, desenvolvido, quer na trilogia do Silver Eyes, quer na franquia do Fazbear Frights, nos livros, que são para aí uns 12. Ele foi sempre mencionado e desenvolvido, mas no filme é diferente. No filme eles têm que fazer isso por conta própria, dentro do filme, e não se aproveitarem de pedaços que foram explicados em outras mídias, como em livros ou jogos. Não, eles têm que explorar isso no próprio filme. Eu também, outra coisa que eu achava que podia ter imenso potencial, mas neste filme eles parece que começaram a dizer alguma coisa, mas não chegaram até ao fim, não desenvolveram nada. E isso foi a parte que eu não gostei nada acerca do William Afton, que é a sua relação com a filha. O plot twist que a Vanessa era a filha do William, eu até gostei, eu sou sincero, eu não estava à espera, porque é completamente diferente dos jogos. Esta personagem que veio de um jogo completamente diferente do Security Breach, a Vanessa, ser filha aqui do vilão principal, era completamente uma coisa que eu não estava à espera. Mas eu acho que condiz muito bem com o personagem que ela é, até no Security Breach. Mas o que eu não gostei foi a relação que ela tem com o pai. Porque ela decide-se. Nós não sabemos a questão da lealdade, nós não sabemos o que é que se passou entre eles, nós não sabemos porque é que ela estava a apoiar o William antes de contar aquilo tudo, antes de se redimir contra o Mike e dizer dizer a verdade toda, né? Isso não é explicado, pessoal, não é explicado a questão da lealdade dela perante o William. E depois o William esfaqueia sem ter nenhuma preocupação, tipo, e depois ela decide revoltar-se contra o pai e nós não sabemos porque é que ela faria isso, se até agora ela estava a protegê-lo só porque conheceu o Mike e a Abby. Muito fraco. Isso precisava de ser muito mais explorado e explicado. Eu acho que eles fizeram isso mesmo de propósito para deixar a sequela do filme, o segundo filme, explicar e temos uma história mais da Vanessa e do pai. Mas isso é mau, pessoal, porque uma coisa que eu tenho de acontecer num filme, numa obra cinematográfica tem que ficar tudo explicadinho no filme. Tu não podes deixar buracos soltos para uma possível continuação. Tu podes fazer isso no final, digamos, um final aberto, mas tu não podes deixar buracos no meio da narrativa, no meio da história, para serem explorados noutro filme. Não, tu tens de manter uma história coesa, inteirinha, cheia. Não pode haver buracos no meio dela. E esse é o problema que este filme faz, que é, ele já estava à espera que houvesse muitas pessoas que o fossem ver, e então deixou estes mistérios para serem desvendados numa próxima continuação. Agora quero falar aqui um bocado do Mike, pessoal. O Mike, o protagonista do filme, é uma situação complicada de se explicar. Porquê? Porque ele é pouco cativante. Ele não é muito interessante, sendo sincero. Era o personagem com que podia ser mais explorado no filme. Podia ser explorado o seu passado, a sua história, os seus motivos, o que é que ele quer. Toda a gente está a dizer que a história do Mike foi um bocado mal explorada. Novamente, para ter mais desenvolvimento numa possível continuação. E isso, como aconteceu com a Vanessa, não se deve fazer. O irmão do Mike, o Garrett, foi raptado pelo William Afton. E há este suspense, este mistério até ao final do filme a dizer: será que foi o William Afton que raptou? Quem é que raptou?
e o Mike está sempre a tentar descobrir quem é que o fez, sendo que os fãs, este filme foi feito supostamente para os fãs, segundo o Jason Blum. What Scott wanted to do, which is an experiment, we'll see how it works. I thought it was a very cool idea, so we said yes, is we are only making this for fans of Five Nights at Freddy's. Se isto foi realmente feito para os fãs, eu já sabia o que é que ia acontecer, eu já sabia que era o William Afton tinha raptado. E mesmo assim, eu acho insuficiente. Eu acho insuficiente essa conexão. Mas o rapto do irmão, pessoal, o rapto do irmão deixa muitas lacunas por preencher. Por exemplo, porquê é que o William Afton raptou o Garrett na floresta? Se ele estava sempre a raptar crianças e matar na pizzaria, porquê é que ele decidiu de repente raptar alguém na floresta? Não há explicação e as pessoas ficam a ponderar o que é que poderia ser. Novamente, para deixar para uma possível continuação. Mas essa é a incoerência do filme. Não há explicações suficientes para as coisas e há a falta de ligação entre o vilão e o protagonista, só porque aconteceu um rapto do irmão, que nem sequer faz sentido, nós não sabemos o porquê, nem como. Agora, pessoal, falando um bocadinho dos animatronics, eu gostei da sequência inicial, mais ou menos da sua introdução como animatronics assassinos, quando os personagens vão lá invadir a pizzaria e partem tudo. Epá, é uma sequência genérica, não é? Para introduzirem os animatronics e o potencial mal que eles conseguem fazer, mesmo sendo fofinhos, não é? Eu gostei muito, e especialmente aquela cena em que o Freddy morde, arranca basicamente metade do corpo da Max. Was that the bite of 87? E outro furo, pessoal, em relação à história, não é? Estas lacunas ficam por preencher numa próxima sequela, é o mistério do Golden Freddy. Nos jogos é completamente diferente o Golden Freddy, porque supostamente o Golden Freddy dos jogos é o irmão do Mike. E aqui no filme, o irmão do Mike não tem nada a ver com o Golden Freddy. O Golden Freddy é uma entidade completamente, uma criança que também morreu lá na pizzaria, e nós não fazemos mais ideia absoluta porque é que ele está ali, porque é que ele sequer é uma alucinação, porque o Golden Freddy neste filme nem sequer é um animatronic real, é um animatronic, uma alucinação, uma ilusão, nem sei explicar, não é explicado sequer no filme, não é explicado o porquê de ele ser assim, sequer. Este filme não é de terror nenhum, e um grande problema disso é que o roteiro estabelece primeiro que os animatronics são assustadores, não é? Com aquela introdução da matança, que os animatronics matam aqueles 4 personagens que roubam a pizzaria, mas depois há aquela situação em que os animatronics ficam amigos, que é esta cena que causou muita confusão na comunidade, que é quem é fã de terror não gostou mesmo nada disto. Foi a cena em que eles estavam todos amiguinhos, a construir um forte, a brincar. Eu admito, pessoal, essa cena é mesmo feita para a criançada, porque quem é mesmo fã desta franquia há muitos anos vai odiar aquilo é mesmo cringe. Eu estava assim, encostadinho à cadeira, assim, todo contorcido, assim, para baixo, porque estava mesmo todo envergonhado com aquilo a aparecer na minha tela, os animatronics todos felizes e a brincar. Eles podiam estabelecer que eles são crianças, né? Os espíritos dos animatronics são crianças. E aí comportarem-se como tal. Mas não devia ser feito daquela maneira, porque se tu queres estabelecer que eles são perigosos numa parte do filme e depois na outra descartar isso completamente, como é que vai ser? A opinião os espectadores vão ficar indecisos, não é? Olha, eles estão assim ou estão assim? Eles já não vão ter medo, a audiência não vai ter medo dos animatronics a partir do momento em que pões eles como amigáveis, que eles conseguem ser amigáveis. E eu só queria falar aqui do personagem que eu não gostei mais, que fez uma grande confusão neste filme, foi o Cupcake. Eu não percebi porque é que eles queriam dar tanta importância ao Cupcake neste filme. Eu não entendo mesmo porquê. Ele não é nada ameaçador. As criancinhas podem... Ai, um Cupcake, ele estava a morder o braço. Ele não é nenhuma ameaça, não é completamente nenhuma ameaça. E mesmo assim o filme quer levar super a sério que ele é perigoso e pode-te arrancar a cara, pode-te morder o braço, é completamente ridículo. Ele não é nada uma ameaça. E o filme faz parecer que é, mas não é. A audiência não consegue levar aquilo a sério. E agora, pessoal, falando dos problemas gerais do filme, eu tenho aqui até
várias coisinhas para vos dizer que é a direção do filme é um bocado fraca e genérica e com várias repetições. E eu digo isto porque, por exemplo, dou o exemplo daquele ângulo que eles mostram sempre os pés do Foxy quando ele aparece. Nós já percebemos, é sempre muito repetitivo, os ângulos, as perspectivas que eles dão aos animatronics é sempre diferente, não é nada muito inovador, nada muito original, é genérico, não há, a direção não consegue ter um estilo próprio, digamos, para mostrar com os animatronics. Mas há uma exceção que eu quero aqui dizer, que é aquela cena onde há uma transição em que a criança vai para trás dos cortinados, para a escuridão, e aparece o Foxy. É esse tipo de técnicas e transições e de brincadeiras que a direção devia fazer. E outra coisa que a direção também faz bem é quando utiliza as sombras para revelar os personagens, como é o caso do Spring Bonnie, quando há a primeira introdução dele, não é? A grande revelação que ele aparece no filme, que ele aparece a sair da escuridão, todo corcunda, a rir-se. Esse sim é um bom trabalho de direção, porque sabe usar o ambiente e o espaço a seu favor. Estão a ver? E agora em relação ao guião, pessoal, como eu já disse, o guião é muito incoerente, tem vários furos e coisas por responder que obrigam a uma sequela, né, para a audiência ficar mais excitada para uma possível sequela, e isso é mau para a obra em si, porque as coisas têm de ser explicadas e tem de ser tudo feitinho no próprio filme e não deixar espaço para um próximo. E a última coisa que eu queria falar aqui, pessoal, era sobre o pacing do filme. O pacing do filme, o que é o pacing? É o ritmo com que as coisas vão se desenvolvendo e vão acontecendo, as ações e isso tudo. O ritmo dele é muito lento e é horroroso a maneira como ele é construído. Ele demora muito até aparecer alguma coisa de interessante. E isso é especialmente devido ao Mike estar sempre a dormir, é utilizar o método dos sonhos para conseguir descobrir as coisas. Então, concluindo, pessoal, este vídeo que já está a ficar muito longo, este filme é, para mim pessoalmente, foi pouco memorável. Eu já tinha recebido vários spoilers e coisas no TikTok e no YouTube com várias thumbnails e imagens do que iria acontecer no filme, e eu já tinha expectativas baixas por causa da classificação no Rotten Tomatoes, e mesmo assim, pessoal, eu cheguei ao filme e ainda fiquei um bocado desiludido com aquilo tudo. Ainda consegui ver erros que não tinha visto. E eu estou a fazer estas críticas, pessoal, eu quis fazer mesmo este vídeo porque esta franquia foi sempre muito especial para mim. Eu fui sempre grande fã. Então, resumindo, pessoal, Five Nights at Freddy's, o filme, é uma obra que nem consegue agradar completamente os fãs devido à falta de conexões com os jogos e a questão da lore e também a questão do gore, que ficou a desejar muito para muitos fãs. Nem consegue agradar completamente a audiência nova, porque várias coisas no filme ficam por ser explicadas e não são bem introduzidas. E ainda dentro deste mesmo tópico das coisas serem mal introduzidas e pouco desenvolvidas para os olhos comuns que não sabem nada deste universo FNAF, temos aqui algumas questões que dentro do filme não fazem completamente sentido nenhum. A questão do Mike tomar remédios para ter o mesmo sonho noite após noite durante anos, isso é impossível, ok, pessoal? Ninguém tem o mesmo sonho durante anos e é completamente absurdo, mesmo que o filme queira explicar que é através de medicamentos. Não, é ridículo. A situação em que nós temos que o Golden Freddy é supostamente uma ilusão, pelo que o filme mostra, né, que ele desaparece e aparece quando lhe apetece, mas depois é mostrado que ele consegue mexer um carro com o seu peso. Então, onde é que está a coerência, onde é que está o sentido aí? Ninguém sabe. Depois aquela também situação em que as pessoas, ou quer os adultos, quer as crianças, conseguem comunicar com os animatronics através de desenhos. O único sítio onde isso foi falado foi nos livros, mas como eu já disse, isso tem de ser explicado no filme e é completamente ridículo. No final, olha, uma solução. Como é que nós solucionamos isto tudo? Como é que nós saímos daqui vivos? Como é que fica tudo bem? Olha, as crianças, podem falar as pessoas podem falar com as crianças através de desenhos e pronto. E aqui a última situação, pessoal, é quando o Mike está a fazer um acordo com os espíritos das crianças mortas, onde eles dizem: olha, Mike, tu dás-nos a tua irmã, ela fica connosco e em troca nós damos-te o mesmo sonho com o teu irmão todas as noites e podes viver com ele para sempre. E sabem o que é que acontece, pessoal? O Mike aceita! O Mike aceita a sua irmã viva em troca do irmão morto! O gajo é um homem feito, um homem 20 e tal anos, e está em luto e não consegue ultrapassar a morte do irmão a ponto de aceitar uma proposta destas, em que ele fica a ver o irmão morto numa fantasia, num sonho, em vez de viver com a irmã que está no mundo real.
Vocês já percebem-se o quão absurdo isto é e sem sentido? Ah, claro que depois ele arrepende-se e quer voltar atrás. Mas só de pensar que ele aceitou à primeira vez, desculpem lá, né? Resumindo e concluído, pessoal, eu dou a este filme uma avaliação de 5 de 10. Sendo mesmo muito sincero, eu não consigo dar acima disso, porque ele não consegue ser mais, ele não consegue mesmo ser mais do que medíocre. Ele não consegue ser mais. Foi um orgulho e uma benção acompanhar a comunidade e o desenvolvimento deste jogo, desta franquia ao longo dos anos. E eu estarei cá sempre para ver o que é que vai ser do resto dela. E lembrem-se, Together we are FNAF! Ok, isto foi muito cringe. Mas é isso. Beijo na bunda e tchau!